nós vamos licenciar o nosso irmão Felipe Torres ao ministério. E queremos que vocês sejam parte disso. Por isso eu peço que o reverendo Tiago assuma agora o púlpito e dê continuidade a esse momento. Bom dia, queridos, a graça e a paz. Louvamos a Deus pelo privilégio que temos de desfrutar da comunhão de sua presença. Eu estou aqui nesta ocasião como secretário executivo do Presbitério Metropolitano da Paraíba, o nosso presbitério. O reverendo José Roberto, que é o presidente do nosso presbitério, não pôde estar presente, ele está residindo em Brasília, mas cumprimenta a igreja em gratidão por este momento tão oportuno e abençoador. E nós não poderíamos deixar de mencionar toda a nossa alegria como presbitério. Para isso eu quero convidar o nosso irmão Felipe, nosso querido obreiro ali em Serra Branca, a ficar aqui à frente, e também a sua esposa Carol. A Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres como oficiais, mas nós queremos dar a honra àquela que tem caminhado ao lado dele no exercício do ministério, de estar ao seu lado num momento tão importante e de tanta alegria no ministério que o Senhor os confiou. Quando este presbitério surgiu, há 2 anos atrás, a nossa expectativa era de que nós plantássemos novas igrejas para o avanço do Evangelho. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ouvimos um sermão tão precioso acerca da evangelização, providencialmente marcado por Deus para este momento. E louvamos a Deus que o primeiro campo que surgiu em 2016 foi em Serra Branca. E quando orávamos, e alguns candidatos surgiram como possibilidade para assumir o campo, algumas entrevistas foram feitas, Deus usou providencialmente esta igreja, que tem sido sim, para a glória de Deus, um celeiro missionário. E os seminaristas que aqui estavam na ocasião, seminaristas Felipe e Carol. E louvamos a Deus que há mais de 1 ano eles estão ali, servindo ao Senhor em Serra Branca. Quantos irmãos já tiveram o privilégio de colaborar com a evangelização naquela cidade? Pelo menos em um dia. Nós temos alguns jovens aqui, ou irmãos adultos, que estiveram conosco em um dos avanços missionários que fizemos para o Cariri, em 2016, 2017 e neste ano. E louvamos a Deus porque desde o 2º semestre do ano passado eles estão residindo, utilizando os dons ministeriais que o Senhor os concedeu. Dom de ensino, dom da pregação ou do profetismo da palavra de Deus, o dom do pastoreio e do apacentar. Contudo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconhece a necessidade daqueles que foram chamados exclusivamente para a pregação da palavra e docência, como um presbítero docente, que ele seja reconhecido pela igreja por seu presbitério, seja provado, sendo licenciado, e depois de um tempo probatório, ele é então finalmente ordenado. Na nossa última reunião de presbitério, no início do ano, naquela ocasião, o presbitério entrevistou o nosso amado irmão Felipe Torres e aprovou, após a sua entrevista, a sua licenciatura. E aprove a Deus, em sua soberania, permitir que ela fosse realizada apenas hoje, diante de tantas demandas ministeriais que ele já tem, para a glória de Deus. E por que, irmãos, um candidato em nossa igreja é primeiro licenciado como pregador do Evangelho e não já imediatamente ordenado? Nós compreendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que todo aquele que almeja o sagrado ministério, ele não pode ser neófito e ele precisa ser testado no exercício de algumas funções pastorais para que então, finalmente, a sua dotação para o exercício do ofício seja reconhecido pela igreja do Senhor. Como o próprio Paulo instruiu Timóteo,
a respeito das qualificações, Filipe, que devem ter um bispo. Ele diz na primeira carta, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que este ministro não deveria ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Ainda falando ao jovem pastor Timóteo, Paulo, como um mentor, ele disse na segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Dessa maneira, amados irmãos, os presbíteros licenciam os pregadores do Evangelho, para que eles possam comprovar a sua fidelidade. Nós louvamos a Deus, Filipe, porque esta igreja, o seu pastor, tutor, Renan, nós que caminhamos também nos projetos em Serra Branca, temos a alegria de testemunhar a sua idoneidade e perceber como vocês têm se dedicado ao serviço do Senhor ali, com tanto esmero, numa distância onde tantas vezes não desfrutam de uma comunhão mais próxima. Mas nós temos a certeza que este Deus que tem concedido graça durante esses meses que lá já estão, continuará concedendo graça, não apenas em Serra Branca, mas em todos os outros lugares, onde Ele, em sua providência, os permitir estarem para a pregação do Evangelho. Permaneçam fiéis, honrando ao Senhor e honrando o bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso seja confirmado e reconhecido pela igreja e presbitério, nós temos algumas perguntas para você, meu amado irmão Filipe Torres. Você crê nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus e única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente, meu irmão Filipe, a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinado nas Santas Escrituras? Finalmente, você promete submeter-se no Senhor ao governo deste presbitério, presbitério metropolitano da Paraíba, e ao governo de qualquer outro presbitério que dentro de cujas divisas possam ser chamados? Sim. Diante disso, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Convido os reverendos Renan e André, e o reverendo Renan, como seu pastor tutor, terá a honra de fazer a oração, e o reverendo André, por favor, venham aqui. Queridos, por favor, se achegue mais, meu irmão Filipe. Nesta ocasião, os ministros, eles não impõem as mãos, porque nós acreditamos que a imposição de mãos é só no ato final da ordenação. Enquanto licenciado, nós estendemos as mãos, suplicando a Deus a sua bênção, para que o irmão ou os irmãos passem por este momento probatório para o louvor da glória do Senhor. Por favor, pastores. Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Agora, de maneira especial, pela vida de Filipe e Carol. Nós te somos gratos, porque o Senhor os chamou, os capacitou, e agora o Senhor os trouxe à frente da nossa igreja, a fim de que publicamente nós licenciemos Filipe Torres para o ministério. Senhor, nós te pedimos por graça do alto, por poder e liderança do teu Espírito, que o Senhor dê a este jovem fidelidade à tua palavra, perseverança no ministério, e aos dois frutos da evangelização no Cariri. Confirma durante este ano, ó Deus, os dons que o Senhor mesmo deu a eles, e que no tempo oportuno estejamos outra vez reunidos para finalmente ordená-lo ao teu ministério. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Filipe, como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus,
e pela autoridade que Ele deu à sua igreja para a sua edificação. Nós o licenciamos para pregar o Evangelho como candidato em prova para o santo ministério, onde Deus for servido, chamá-lo em sua providência. E para este fim, Felipe, que a bênção de Deus descanse sobre você, sobre a sua esposa, e que o Espírito Santo, meu irmão, encha o teu coração, para a glória dele, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos terminar com a bênção do Senhor sobre nós. E ao término, eu peço que nós cantemos outra vez o refrão do nosso hino, como temos feito sempre, para que tenhamos tempo de chegar à porta. Eu, os pastores e agora o licenciado Felipe Torres, para receber um abraço e dar um abraço aos nossos irmãos. Reverendo Tiago Bruno vai impetrar a bênção do Senhor sobre nós. Antes disso, Felipe e Carol, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós e sobre a igreja dele, nos confins da terra, até o dia da sua vinda. Amém.